Shalom, shalom. Só voltando aqui para fazer com que vocês reflitam. A igreja fala para vocês o seguinte: nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nessa época aí, de Abraão, Isaac e Jacó, que a gente está lendo, eles estavam debaixo da lei ou debaixo da graça? Da graça, obviamente. Por quê? Porque a lei não tinha nem sido escrita. Quem foi escrever a lei? Foi Moisés. E foi séculos depois, uns 400 anos depois. Não é? Pois é. Então eles estavam debaixo do quê? Da graça. Né? Porque a lei não estava sendo escrita. Mas mesmo assim, os caras seguiam a lei. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de Judá, que mais para frente vocês vão ver. Judá, ele queria ter a fogo a nora dele. Por quê? Porque provavelmente ela era filha de um sacerdote. Ele cometeu adultério, né? Ele cometeu prostituição, né? E ele não entregou o filho dele para se casar com a nora dele, não cumprindo o leviato. Ele cometeu 3 violações de uma vez só. Né? 4, quando ele se deitou com a nora dele, que não podia. Né? Por isso que ele falou assim, eu pequei, e depois se arrependeu. Né? E tipo assim, isso é tudo lei que está na Torá. Só que a Torá não tinha sido escrita ainda. A mulher de Jacó estava com fluxo de sangue, ninguém tocou nela. Né? Sodomia não pode. Sodoma e Gomorra foi destruído por quê? Por causa de sodomia. Né? Incesto não pode. As filhas de Lot, junto com o seu pai, cometeu o quê? Incesto. E está na Torá. Não pode comer sangue. Né? E está na Torá. O Criador falou. Daí o pessoal fala assim, mas as leis... Não. Você está entendendo? Então as leis, mesmo quando elas não tinham sido escritas, e esses caras todos aí da ordem de Melquisedeque, que nem você, que nem eu somos, tá? Mas ainda assim elas eram o quê? Seguidas. E aí você acha que não precisa seguir Torá ainda, meu irmão? Você que está na ordem de Melquisedeque, que entra dentro da igreja e fala isso à vontade, né? Fala contra agora. Por quê? Porque os patriarcas também eram na ordem de Melquisedeque, a Torá não tinha sido escrita ainda. Né? E eles estão seguindo o quê? Torá. Para e pensa, guerreiro. Você acha que a Torá foi abolida? Você acha que Paulo iria falar contra a Torá? Que a Torá é maldita ou coisa do tipo? Ela é maldita para quem? Para quem anda errado. Para quem quer pagar o preço, quer ver o resultado. É que nem aquela história do filho lá, né? Filho, não faz desse jeito, porque senão você vai se machucar. Se você fizer do jeito do papai, você não se machuca. Quer dizer, o filho vai lá e faz do jeito errado, ele tá pedindo para escolher, para pagar o preço, não tá? Depois vem chorando pro pai, pedindo para ele acertar as coisas. E por incrível que pareça, ele é um pai bondoso e acerta. Mas assim, se você não quer separar, é que nem Davi, né? Por causa da besteira que ele fez, nunca mais a espada foi separada da casa dele. Né? Sempre vai haver pessoas da família dele, da descendência dele, que sempre vão morrer por morte violenta e pela espada. Por causa do erro de Davi. Porque não seguiu Torá. Tá entendendo? Do mesmo jeito também é conosco. Né? E aí os caras chegam na igreja e falam assim, não, mas a Torá foi abolida, mas esses caras também não seguiam, porque ela não tinha sido escrita ainda. Moisés foi nascer 400 anos depois, cara. Ou talvez até mais. Quem escreveu as leis foi Moisés, mas por que esses caras estão seguindo todos os mandamentos, sendo que são da ordem de Melquisedeque? Você consegue entender? Então alguém está falando mentira aí, né? Ou é a igreja, né? Ou é a Bíblia. E eu prefiro acreditar que é quem? A igreja. É só você ler. E não tirar a coisa fora do contexto.
Os patriarcas sempre seguiram a lei, mesmo quando ela não era escrita. Ah, mas eles tinham a Torá oral. Isso é coisa do judaísmo. Tá? Que era passado de pai para filho, de pai para filho. A Torá oral não era nem para ter sido escrita, os caras foram lá e escreveram ela. Né? Mas o Criador sempre, desde Abraão, porque vocês, não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que Abraão viveu muitos anos com Noé. Né? Até os 14, se não me engano. Ele deve ter aprendido essas coisas, né? Que agradam a Yahweh. Com quem? Com Noé. Né? Então, tipo assim, ele sempre seguiu os mandamentos. Você viu que o Criador falou que Abraão sempre seguiu os estatutos, os juízos e os mandamentos. Abraão seguiu. Você lembra quando o Criador foi falar com Isaac lá e ele falou assim: por que seu pai seguiu os meus estatutos, os meus juízos e os meus mandamentos? Né? Vou fazer com que você seja próspero, frutífero, te dar a herança. Então sempre existiu um mandamento. Mesmo quando não existia a ordem dos levitas. E por que eu estou falando isso? Exatamente por que eu estou falando isso? Porque a partir de agora, né, já começa a ter um entendimento que Levi já está um pouco com idade e já vai começar a ser o sacerdote da casa dele. Pelo menos é isso que fala nos livros apócrifos. Né? Ainda vai demorar 400 anos para a Torá ser escrita através de Moisés. Mas já existe já a ordem de Levi. Mas até o então, né? Mas até o então, né? Os caras seguiam mandamento sem ter a ordem do quê? De Levi. Tá entendendo? Porque até o então aqui, ó, Levi tem o quê no máximo? 15, 16 anos. Né? Porque o Isaac ficou 20 anos na casa de Lavã. O Jacob ficou 20 anos na casa de Lavã. Né? Então todos os filhos dele devem ter abaixo de 20. Né? E como Levi é o terceiro filho, deve ter o quê? Uns 13, 14 anos. Eu suponho. Né? Ele não atingiu a idade necessária para quê? Para ser um sacerdote. Ele só vai atingir a idade necessária para ser um sacerdote depois dos 20 anos. Para começar a servir. Tá entendendo? Porque a ordem de Levi precisa do quê? De uma idade mínima. Né? Tem uma idade mínima e uma idade máxima. É dos 20 aos 50. Pronto, final. Depois o cara para. Tá entendendo? De acordo com as regras do tabernáculo. Mas até o então, nenhuma das regras da Torá foi esquecida aqui. Né? Não pode. A mulher estava com o Chico, o pai dela não tocou nela. Né? Sodoma e Gomorra foi destruído por causa de sodomia. O incesto foi. O Criador não gostou disso. Né? Ele falou que desse povo nasceu os amonitas e os amonitas e os moabitas. Né? Tá entendendo? São todas regras que estão na Torá. Não pode comer sangue, porque no sangue está a vida. Né? Judá fez um monte de besteira, né? E não deveria ter feito. Né? Então até agora a gente viu um monte de regra da Torá. Não pode cometer idolatria, né? Que está escrito na Torá também. E como assim os caras na igreja falam que a Torá foi abolida, que nós estamos na graça agora? Esses caras também estavam, pô, porque a lei não tinha sido escrita. Você entende? Você entende? Eles estavam no quê? Na ordem de Melquisedeque. Que nem você, que nem eu, que nem todo mundo que está na igreja. E ainda assim, esses patriarcas aqui estão seguindo Torá, na ordem de Melquisedeque. Estavam na graça também.
Tá vendo? Você parou para pensar nisso já? Pare e pensa. Selá, meu irmão, reflita sobre isso. Shalom, shalom, que a abençoe todos vocês, em nome do Mashiach Yahushua. Tchau, tchau.